Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e ao mesmo tempo muito complexo, que é liderança e performance, e como essas duas coisas se conectam, como a liderança como parte de um sistema colabora ou não para a performance de um talento. Olha o tanto de coisa complexa, de conceito complexo, que somente aqui em 15 segundos eu já falei: liderança, performance e talento. Se eu acrescentar densidade de talentos, então, eu acho que a gente vai ficar aqui umas 7 horas falando, mas eu vou diluir esse tema aí ao longo das próximas semanas, trazendo também outras pessoas para a gente aprofundar em cada um desses temas. Mas hoje eu trouxe a Renata Souza para falar com a gente sobre liderança e performance e qual é essa correlação. Meu amor, obrigada, seja bem-vinda, conta pra gente a sua história. Bom, eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, eu sou Renata Souza, sou psicóloga de formação, sou aqui de Belo Horizonte, sou pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e africanidades e cultura afro-brasileira, atuo no cenário de tecnologia, liderando times de alta performance, de RH, há mais ou menos uns 12 anos dentro de tech, mas em RH eu já trabalho há mais de 20 anos, e sempre foi um grande objetivo meu atuar dentro do cenário de RH, porque o cuidado com as pessoas sempre foi algo que me atraiu bastante, então eu tentei levar esse cuidado dentro da estrutura organizacional para dentro das empresas. E esse cuidado com pessoas, ele veio acompanhado de olhar para resultado também desde sempre? Quando que isso mudou ou não? Sempre foi assim? Nossa, Jéssica, então, eu sempre fui uma pessoa de RH que gostava bastante de números, essa conexão sempre foi muito interessante, então eu sempre gostei de olhar muito para dados. Mas teve uma virada de chave na minha carreira em 2023, tá? E eu não perguntei por isso, você acredita? Pois é. Eu prometo que não foi. Pois é, mas eu preciso contar. Em 2023, eu participei do HR Chief, eu acho que foi a terceira ou quarta turma do HR Chief, porque eu não via muito o RH nesse lugar de liderança de negócio, né? Eu ouvia muito falar, mas eu não vi uma atuação do RH nesse lugar. E aí Difícil tangibilizar, exato, né? E eu me senti um peixinho fora d'água, porque as pessoas cobravam muito o cuidado com a pessoa, e eu sempre vinha tentando conectar. E aí, como é que é a performance? Como é que é o resultado nesse olhar com pessoas também? O que é dado que a gente considera que o RH está gerando impacto no negócio? E aí eu fiz o HR Chief em 2023, foi um divisor de águas na minha vida, porque aí eu consegui tangibilizar. Entendi. Eu consegui traduzir isso em como conversar isso com o dono do negócio. E talvez tenha conseguido nomear o que você já pensava e fazia em alguma proporção também. Exatamente. Né? Então eu consegui organizar essa estratégia de pessoas olhando diretamente para o negócio da empresa. E essa foi a grande virada de chave, assim. Eu atuava nas empresas, entendia o que se era feito, até mesmo para conseguir atrair o talento. É importante você conseguir contar o que a empresa faz. Só que não tinha essa conexão tanto assim com o negócio, e o que eu podia mexer ali para fazer o negócio performar melhor. E aí em 2023 teve essa grande virada, que aí já são 2 anos, está completando agora em agosto, né, que eu fiz o HR Chief, e foi esse grande boom, assim, abriu um mundo na minha cabeça de como conseguir nomear isso e traduzir isso para práticas dentro do RH. Muito bom, coisa boa. Vamos falar sobre o tema, né? Então, pensando em performance, você falou sobre liderar times de alta performance, né? E que é um tema, como eu disse aqui, difícil de conceituar e complexo e às vezes até polêmico, né? Qual que é a sua concepção de performance e de alta performance, ou como uma coisa complementar a outra? Não existe isso? Qual que é a sua visão sobre o conceito? Então, quando eu falo de performance, eu gosto de dar um passinho um pouquinho para trás, porque eu gosto de pensar primeiro no contexto mais global, gestão, depois entra no contexto de performance e o que isso traduz para o dia a dia na prática com uma pessoa. Quando eu olho para a gestão, eu penso num tripé, né? Direcionamento, então direção, pessoas e ferramentas dentro de um guarda-chuva que é a cultura, seja a cultura da empresa ou a cultura que todo negócio, a gente é um organismo vivo, a gente está inserido dentro de uma cultura social também. Isso também impacta no negócio e o que você vai traduzir dentro desse cenário em RH. E aí, quando eu olho para performance, eu acredito que a performance é tudo aquilo que a gente cria de expectativa, que alguém precisa entregar em termos de resultado, gerando impacto no negócio e gerando impacto nas pessoas que estão ao redor
por conta dessa cultura, dessa comunidade, dessa influência que a gente acaba gerando no dia a dia, às vezes até mesmo sem perceber nas outras pessoas, né? Uhum. E aí, quando eu olho para um talento, entendo quais são, falar de talento, entender habilidade, entender capacidade, a primeira coisa que a gente fala para um talento de performance, de alta performance, primeiro, eu acredito no autoconhecimento. Então, esse talento, entender quais são as suas habilidades, o que é dele, o que é do outro, como ele se enxerga dentro desse contexto, é super importante. E as pessoas às vezes confundem um pouco um talento engajado com um talento de alta performance. Uhum. E engajamento, na verdade, para mim é uma característica de um talento de alta performance, engajamento. Então a gente já falou de habilidades, e estou falando de habilidades, não estou falando de conhecimento específico para um cargo. Porque quando eu falo de habilidades, eu gosto até de ampliar um pouquinho mais. Obviamente que precisa ter o conhecimento específico para você estar atuando num cargo, mas eu gosto de falar mais de competências de alavancagem de negócio. Então, o que é aquilo que eu preciso que todo mundo saiba dentro de uma empresa que vai fazer meu negócio potencializar? Então, é disso que eu estou falando quando eu estou falando dessa habilidade do talento de alta performance, esse engajamento, esse autoconhecimento e também entender que ele está inserido dentro de um cenário e que ele gera impacto e influência. Então, ele também tem a percepção do impacto dele dentro daquele contexto. Quem é que não gosta de trabalhar com uma pessoa boa? Isso não acaba engajando a gente a continuar e fazer coisas melhores? Nem que seja no aspecto de comparação, né? Quando você olha pro lado e vê alguém que tá mandando super bem, que tá engajado, que quer fazer, ele denuncia a sua baixa performance ou a sua mediocridade sob o aspecto do conceito do que é mediano, né? Exato. Frente a um resultado, por exemplo, Perfeito. né? A própria área ou o próprio time vai te deixando desconfortável ou para você subir a régua. Exatamente. Ou para você sair daquele ambiente, né? Exatamente. E não só nesse contexto de calibrar essa régua dentro do time, mas também do aspecto de inspiração também, olhando por esse lado. Então, se você trabalha com uma pessoa que te inspira, que você acredita, e aí eu penso nesse impacto positivo, olhando por esse viés, certamente você vai querer estar conectada com esse grupo e subindo essa régua. Eu gosto muito de um livro, não sei se você já leu, talvez sim, talvez não. Provavelmente não, livro não é o meu campo, não é meu campo de estudo. Olha, ultimamente eu tenho mesclado e tenho gostado de ler. Eu escuto o resumo cast dos livros, porque isso me engaja mais do que ficar muito tempo no livro. Por incrível que pareça, eu também gostava muito de ouvir mais um resumozinho, mas ultimamente eu tenho aprofundado um pouco mais e eu li um livro em 2021, que é o 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Gente, olha, fica a dica. É um livro, assim, para liderança, independente do nível de liderança, você que quer se tornar líder também, já pode colocar aí no seu... 5 Desafios das Equipes? Sim, os 5 Desafios das Equipes. E eu acho que já vou falar. É um livro muito bom, porque ele fala sobre por que às vezes, você tem um time de alta performance e ainda assim, esse time ele não consegue performar. O que é um time de alta performance nesse contexto? Talentos que entregam mais do que deveriam? Time de alta performance, assim, tem toda uma estrutura para que eles aconteçam. A gente estava até falando sobre isso, né? Que precisa existir um sistema todo calibrado para que ele aconteça. Eu vou aprofundar nisso aqui. Exatamente. A gente precisa entender qual que é a densidade desse talento para ele também estar dentro dessa estrutura de um time de alta performance. Mas, sem sombra de dúvida, um time de alta performance é aquele que consegue olhar para a necessidade do negócio e conseguir entregar os resultados de acordo com aquela expectativa. Consegue traduzir a dor, e eu falo que a dor do cliente é perecível, né? Então, ele consegue traduzir essa dor em uma solução que vai atender aquela demanda naquele momento. Então, não quer dizer que um time de alta performance é porque uma pessoa passou horas a mais trabalhando. Tá mais conectado com o sucesso e o impacto que aquela entrega ela vai gerar naquele negócio, dentro daquele contexto, do que você ficar mais horas trabalhando ou você entregar um mês, 2 meses de sprint de um projeto, sabe? Então,
Impacto. Acho que o time de alta performance, a gente está muito correlacionado com o impacto que ele gera no negócio naquele momento. Ok. E essa palavra impacto, ela é importante, a gente vai falar mais disso aqui, mas eu queria só fazer um comentário, eu tinha anotado aqui, mas não estava entendendo aonde eu poderia comentar, mas você falou de impacto, me veio isso aqui, sobre horas de trabalho e a relação disso com alta performance. Estava ouvindo outro dia uma entrevista do Caio Carneiro com a Hortência, do basquete. E aí ela estava falando sobre vestir a camisa. E ela estava falando num contexto do esporte, que traduzido para o mundo corporativo, já tá um pouco batido isso. Se você falar isso para as pessoas, é tipo senso de dono, isso não entra muito bem. Mas aí eu fui refletir sobre isso e eu falei, caramba, né? A gente acabou estigmatizando e popularizando e criticando algumas coisas, mas às vezes existe um significado e algo a se refletir dentro disso. E aí, conectando vestir a camisa com engajamento com performance, eu penso que falta hoje nas pessoas, e aí talvez entre na parte da accountability da metodologia, a vontade de pertencer, de fazer e de entregar. Porque não é sobre... Vamos falar sobre horas de trabalho. Vamos imaginar que eu, Jéssica, eu estudo à noite e eu não consigo ficar mais horas do que o que a gente já combinou. Porque entre as 18 e as 19, que é a hora que começa a minha aula, eu não tenho tempo para ficar. Por mais que você, como minha liderança, precisa. Mas aí eu tenho o Pedro, que ele pode ficar e podendo ficar, ele decide não ficar. Exato. Entende a diferença do Total. engajamento? Então uma coisa é a Jéssica que faz muito, faz o que deve, se entrega ao máximo enquanto ela está lá. Então ela veste a camisa literalmente, né? Mas a gente tem o Pedro que não. Que ele não veste nem enquanto ele está, e mesmo podendo fazer quando precisa, ele não faz. Exato. Então, quando a gente fala de performance, eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente falou de querência no evento também, né? Exatamente. Que tem muito a ver com isso. Então, não sei se a gente precisa de propósito e pertencimento e todas essas coisas que a gente vem falando, que são às vezes conexões muito emocionais, mas se a pessoa tiver um nível de comprometimento com o trabalho dela, ela consegue vestir a camisa. O que você acha? Perfeito. Eu acho que comprometimento para mim é a base de um perfil de uma pessoa com alta performance. E intensidade. Você acabou de dizer com todas as palavras que a Jéssica ela é intensa, né? Então ela tá empregando com intencionalidade. Toda a energia que tem naquele período. Intensidade naquilo que ela tá fazendo e tentando entregar o melhor, né? Muitos de nós aqui, nós já tivemos agendas simultâneas, né? Eu trabalhava, estudava e fazia várias outras coisas. Na minha época, estágio não era 6 horas. Olha, não, gente, era 8 mesmo. 8 horas. E, gente, hoje eu nem sei. Hoje eu olho a Renata lá do passado, garota, tu foi incrível. Porque hoje eu não conseguiria, assim, ter essa rotina, sabe? Hoje existem outros mecanismos pra gente estudar também, outras formas, que antes era tudo presencial, 100%. Então, hoje eu busco outras formas que se adequam à minha realidade no momento. Mas entregar com intencionalidade, com intensidade e com comprometimento, sem sombra de dúvida, são skills. Aí características. Exatamente, de pessoas que têm ali também esse olhar para uma entrega de resultado, entrega de... A gente não quer falar propósito, né? Mas, assim, uma entrega que ela entende que vai gerar um impacto naquele cenário que ela está inserida, sabe? E você concorda que, pelo menos é minha visão até nesse momento, sem relógio, mas nessa hora é a minha opinião, talvez eu mude agora falando com você, caso você não concorde, mas que esse tipo de característica... É difícil de ser treinada? Isso é da pessoa? Total. Porque a gente fica nessa vontade de engajar as pessoas para fazerem acontecerem. Pessoas empresárias querem que as pessoas vistam a camisa, tenham senso de dono, etc. Mas aquilo não tá nela, sabe? Assim, às vezes ela não tem a entrega acima da média que a gente quer que ela tenha. Ela quer simplesmente fazer no ritmo ali aquilo que ela tem que fazer, jogar a caneta no horário dela. Pessoal, obrigada, até amanhã. Pontualmente ela vai estar lá amanhã para fazer as mesmas coisas, mas aquilo não você pode ter todo o esforço do mundo como liderança ou como companhia, que pode até ter uma variação para cima ou para baixo, mas não vai se transformar na pessoa que você quer.
Ontem, por incrível que pareça, isso foi uma conversa na mesa. Eu estava com uma pessoa da Stone no People Summit na hora do almoço. E eu contei como que eu entrei numa empresa no ano passado e como é que era esse time, né? Era um time com muita vontade, pouco background técnico, mas muita vontade. E aí eu falei, Thaís da Stone, Thaís, vontade é uma coisa que a gente não ensina. Então você pode ter um time, você pode olhar para as pessoas, entender qual que é o background técnico, quais são as habilidades. E aí tem gente que cada um vai por um caminho, eu vou pelo caminho de potencializar aquelas habilidades que o profissional tem, para que ele tenha um maior impacto, uma maior intencionalidade, um maior comprometimento, porque já é o que ele tem, então é mais fácil eu impulsionar isso. Desde que aquilo que não tá tão legal não impacte na performance. Exatamente. Né? Então uma coisa é a gente, a Jéssica não tem uma boa comunicação, mas dentro das características necessárias para aquele lugar, isso não é um grande diferencial, embora que se tivesse, seria melhor, mas não é fundamental, né? Exatamente. Então, assim, a liderança ela tem que ter esse olhar. E, inclusive, eu dei um exemplo do meu especialista de employer branding, que ele é uma pessoa mais tímido, ele é mais fechado, mais na dele, é mais reservado, e ele trabalha na área de employer branding. E quando a gente olha para essa área, geralmente a gente vê pessoas mais expansivas, mais comunicativas, e dentro do cenário da empresa naquele momento, era uma pessoa que ele precisava ter um olhar mais analítico, de conseguir entender os dados, como é que a gente traduzia a estratégia de employer branding para o negócio, para atrair as pessoas certas para o lugar certo. Eu não precisava de alguém expansivo para ir para frente de uma câmera para falar em algum espaço. Isso já tinha outras pessoas que poderiam fazer isso, mas eu precisava dele com a capacidade analítica. E aí eu lembro da gestora que chegou para mim e falou assim, nossa, mas eu tenho um desafio porque ele é muito introspectivo. Eu falei, mas ele tem a habilidade que a gente precisa agora, e não é que Quem tá incomodada com a introspecção dele é você, né? E ela falou assim, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, realmente ele tá atrás, ele tá atrás, né, ele tá ali nos bastidores, então realmente ele não precisa ter essa habilidade agora, e pode ser um convite, porque também é um convite, né, Jazz, a gente não pode forçar ninguém, é um convite. E aí a liderança, dentro desse cenário, para poder conseguir extrair o melhor das pessoas, ela tem que dar esse espaço. Ela tem que estar próxima, ela tem que conhecer as pessoas. E a liderança dentro desse cenário de times de alta performance, ela tem que se colocar num lugar também de vulnerável. Por que eu falo que ela tem que colocar nesse lugar de ser vulnerável? Primeiro, para criar empatia, e essa empatia e essa vulnerabilidade criar um espaço de segurança psicológica para que as pessoas possam ser e performar dentro da intensidade que a gente espera e precisa que ela performe, né? E eu sempre pergunto para os líderes assim, olha, vocês realmente querem pessoas que pensem? Porque quando você tem um time de alta performance, ele vai fazer perguntas. Ele vai te questionar, ele vai querer entender como talvez até confrontar, dependendo do perfil. Exatamente. Do time. Às vezes a Mari falou ontem, né, sobre conflito e confronto. O livro do Patrick Lencioni, ele fala sobre isso também, os 5 desafios das equipes. A base ali é a questão dos conflitos. A falta de conflito, ela gera falso comprometimento. Isso é forte. Exatamente. Então as pessoas elas vão para a mesa, elas não conseguem dialogar sobre aquilo que elas não concordam. Existe um falso comprometimento ali. Ok, não, eu concordo, mas depois que sai da sala, que vai para outro lugar, não se compromete. Então há esse baixo comprometimento, inclusive com os resultados. E aí você tem um time muito bom, muito legal, mas por falta de conflito, de poder falar as coisas, de poder conflitar nas ideias, não de confrontar enquanto pessoas, mas de conflitar entre as ideias em busca de um único direcional, você perde a oportunidade de que as pessoas se comprometam de fato e que elas entreguem com essa intensidade. Então, volta naquele tópico do comprometimento, né? E aí, existe essa pirâmide que fala, e ali a base dos conflitos é essa falta de espaço de segurança psicológica para que as pessoas possam conversar e entender que o conflito ele é saudável, o confronto que não é.
Ontem o Valdeci falou algo que me chamou muita atenção. Na verdade, ele tangibilizou, né? Ele trouxe para um lugar mais tangível. E eu não vou me lembrar em qual contexto era, mas cabe no que a gente está trazendo aqui. Não sei se você vai se lembrar. Que ele fala que, normalmente, as lideranças elas têm uma caixa, né? E elas querem encaixar as pessoas naquela caixa. Então, se você é menor do que aquela caixa, ela quer que você infle a todo custo para você caber. E aí, normalmente, no contexto prático, né? Uma liderança que vai colocando desafio, vai colocando coisas para aquela pessoa, mas ela não tem, às vezes, o corpo, a maturidade, a densidade suficiente para poder lidar com aquele espaço. E isso gera um problema. Exato. Ou o contrário, às vezes é uma pessoa que é grande demais, e aí dentro daquele contexto você sai cortando, né, aquela pessoa para que ela caiba naquele lugar. Isso não é confortável, né? Então, dentro de um time a gente não tem várias caixinhas que a gente tem que encaixar as pessoas a todo custo, né? A gente tem que deixar a pessoa sair dela pra gente conseguir fazer aquele time ir pra algum lugar, né? Exato. Eu lembro bem quando ele falou isso, ele tá falando sobre a adaptação dentro do processo de quem faz a transição ali. De uma prisão convencional pra PAC. Exato. Entendi. E aí, esse olhar para o momento da pessoa, entender quais são as características, quais são os potenciais, para ela se adaptar a esse cenário também faz parte do papel da liderança. Eu falo, gente, a liderança, ela mora no líder, tá? Eu gosto muito dessa frase, já há anos eu venho falando, a expectativa mora no líder. O líder precisa ser claro das expectativas, principalmente o direcional, né? Eu falei desse tripé da liderança, gestão, pessoas e ferramentas ali dentro. Direção, pessoas e ferramentas. Exatamente. E nesse contexto de direção, ele precisa olhar para o negócio e traduzir as estratégias de negócio para o time de uma maneira clara, responsabilizando as pessoas para que elas possam entender com qual intensidade, com qual impacto e como é que vai ser essa performance delas no dia a dia. Então, eu gosto muito de pensar no líder como esse catalisador, criando esse espaço de segurança psicológica para as pessoas performarem, para elas terem esse processo de adaptação a esse movimento de olhar do RH, principalmente olhando para o RH, do RH para o negócio, então entender quais são os potenciais, não tentar inflar ninguém, nem tentar cortar os braços ali de alguém para caber dentro dessa caixa, mas ter esse período de acompanhamento, de estar mais próximo, de saber usar as ferramentas que a gente tem de gestão para poder se conectar com a pessoa. Não existe liderança sem conexão. Não tem como você querer direcionar, inspirar alguém a fazer algo se você não consegue criar essa relação de conexão. Então, tá presente no dia a dia do time. Pedagogia da presença. Perfeito. Tá presente no dia a dia do time, entendendo a realidade desse time, quais são os desafios que ele sofre lá na ponta. Ou pelo menos tendo alguém que te traga isso para você conseguir tomar as decisões da sua área, considerando o impacto que o seu time sofre lá na ponta, isso gera conexão. Ontem eu estava comentando com o pessoal que bom, gente, eu tenho a Maria Clara, que é a minha filha, ela tem 4 anos, na minha bio, na apresentação, eu acabei não falando dela, geralmente eu falo. Mas uma hora na vida da mãe vai se falar. Vai se falar. Deu aqui 20 e poucos minutos e chegou a hora de falar de Maria Clara. Maria Clara tem 4 anos e quando ela entrou na minha vida, eu confesso que eu não estava preparada, não era nenhuma menina, mas também não estava ali naquele momento pensando na maternidade. Mas depois da chegada da Maria Clara, eu refleti muito sobre quem é a liderança que eu gostaria que a minha filha ela tivesse, ou que ela tenha na jornada dela, né? Não sei se ela será sucessora, quem sabe um dia. Espero que um dia ela possa ser sucessora, mas se ela não for sucessora, se ela realmente tiver que não ter uma oportunidade de ter um próprio negócio e queira trabalhar dentro de alguma estrutura organizacional, e eu fiquei refletindo quem era essa liderança, assim, quais as características, e não tô falando, pelo amor de Deus, é longe de traduzir aquela relação, aqui é uma família. Não, gente, empresa não é família. Nós trabalhamos nas estruturas porque nós queremos estar ali, é opcional, família não. Mas como que a gente traduz, inclusive, essa pedagogia da presença nessa relação enquanto liderança e o que isso tem de conexão com esse papel que eu comentei da maternidade e como isso me fez ver a liderança? Eu fiquei refletindo assim, qual é o líder que eu gostaria que a minha filha tivesse? É um líder presente.
É um líder que consiga ser verdadeiro, ser transparente, que tenha uma comunicação respeitosa, que consiga enxergar ela como indivíduo dentro dessa estrutura, mas que também ela faça parte de um todo, e que ela se sinta num ambiente seguro. Não que adoeça, né? Exatamente, que não adoeça, que não gere essa instabilidade. E como é que a gente faz isso? Jess, a gente faz isso tratando as pessoas com respeito, tratando as pessoas como adultas. E aí, eu não sei se você se lembra ontem, quando a gente estava falando sobre gestão de consequências, e eu comentei assim, Jess... Responsabilidade. Exatamente. Quando a gente fala de times de alta performance, eu não gosto de falar de gestão de consequências, que é uma nomenclatura muito adotada, né? Dentro do nosso contexto de liderança. Eu gosto de falar de gestão de responsabilidade, porque consequência... A Maria Clara, que tem 4 anos, ela ainda está aprendendo. Se ela enfia o dedo na tomada, ela vai tomar choque. É a consequência, e eu estou explicando isso para ela. Quando a gente está falando com um adulto, ele já sabe a consequência, ele já passou por esse processo de entender o impacto das coisas que ele faz. E aí ele se responsabiliza. E aí é a gestão da responsabilidade, porque aí ela, lá no futuro, ou o adulto de hoje, que está dentro de uma empresa, ele consegue pensar qual que é o impacto da decisão que ele tomou e qual que é a responsabilidade ele vai ter que se haver com aquilo, sabe? Então, olhando para esse cenário, eu gosto muito de falar que a gestão de um time de alta performance, ela faz gestão da responsabilidade. Ela confia a responsabilidade a alguém e, obviamente, essa pessoa precisa traduzir isso em comprometimento. Olha aí, de novo, um compromisso, né? Com aquilo que está sendo dado enquanto confiança. Que às vezes o elo para esse compromisso é a disciplina. É a disciplina. E o elo para esse compromisso também é a presença. Uhum. Por parte da liderança, né? Por parte da liderança. Ok. Bom, a gente está caminhando aqui para o final e eu não quero deixar de falar, porque eu imagino que muita gente está ouvindo agora e pensando, caramba, é isso. Mas e aí, o que eu faço com essas lideranças que eu tenho aqui, que estão, né, basicamente distantes dessa realidade? E aí eu quero trazer aqui um pouco da nossa filosofia, do que eu acredito, do que eu tenho falado, né? A gente lançou no People Summit, que foi o evento que nós fizemos agora no dia 30 e 31 de julho, a metodologia Clima, que foi é uma metodologia que tem sido desenhada e aprimorada a cada interação, né, que eu tenho com uma nova pessoa, para poder trazer uma arquitetura, um framework, uma direção para a construção e a estratégia da área de pessoas. E aí ela é basicamente composta por 5 grandes pilares. O primeiro, né, o C de clima. O C é de cultura dirigida por resultado. Eu não vou passar por cada um deles aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando disso, mas em outro momento a gente pode falar. Mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas o C é de cultura dirigida para resultado. O L é de liderança como extensão da área de pessoas. O I está voltado para indicadores de negócio e de RH, que envolve inteligência de dados. O M, que é mecanismos de performance, que é onde eu quero voltar e falar. E o A, que é o accountability do colaborador, que é de fato devolver a responsabilidade de entrega de resultado para as pessoas, porque ao longo da nossa história, da nossa jornada aí, dessa relação empresa e trabalhadores e trabalhadoras, a gente está deixando de delegar o que deveria para quem já está sendo remunerado para fazer alguma coisa, né? Mas enfim, isso é uma outra história, um outro momento. Mas dentro do M de mecanismos de performance, a gente fala muito que a performance ela é o resultado do talento mais o sistema. Não adianta você ter um grande talento num sistema disfuncional. Exato. Nem um sistema funcional com um talento que não consegue operar, não consegue entregar o talento dele, né? Tem uma outra palavra, mas não vai adiantar. Performance é talento mais sistema. E aí dentro disso, Rê, eu queria que a gente investisse um tempo aqui, nosso tempo final para falar, pensando nesse sistema. Né? Então a gente está falando aqui de uma série de características desse negócio, desde recurso, né, para trabalhar. Então alguns sentem mais, outros menos falta de recurso para trabalhar físico ali no dia de trabalho, até coisas como segurança psicológica, que também faz parte desse sistema, né? Processos, clareza, estratégia, saber exatamente o que a gente precisa fazer. Dentro desse contexto, qual é o papel da liderança? Como que a liderança deve costurar, construir esse ambiente, e como que o RH pode ajudar essa pessoa nessa missão?
Bom, palestra agora. Nossa, agora. Porque é uma pergunta complexa. Não tinha uma pergunta mais fácil. Não tinha. Bom, brincadeira, tá, Jess? Bom, a gente tá falando de algo bem complexo, que é pensar em todo um sistema que vai suportar, né? Lá atrás eu falei da gestão com a direção do negócio, então, sem sombra de dúvida, o RH, ele, com esse olhar de guardião ali do negócio, como uma área de negócio, entendendo a ponta, tentando traduzir, talvez nos espaços que a gente ainda viu que não foram ocupados com a informação, levar essa informação à ponta, junto com as lideranças. Então, dentro desse cenário, eu estou tentando lembrar aqui de algumas ações, e eu comecei a construir muito com o time de RH a expectativa de trazer uma comunicação estratégica, sabe? Como é que a gente traduzia essa comunicação estratégica olhando para tentar construir primeiro uma visão de direção? Então, tudo que a gente descia enquanto estratégia de negócio, é ruim falar descia, né? Mas cascateava. Enquanto estratégia, a gente fazia uma comunicação estratégica com a liderança. Então, era a primeira camada de liderança, depois a segunda camada, depois a primeira camada de liderança, até chegar na ponta, passando por esse fluxo todo mundo, porque na hora que... E o RH orquestrando esse cascateamento. Exato. Então, por exemplo, a alta gestão, a gente toma uma decisão. Muitas vezes eu escrevia o alinhamento estratégico que era traduzido ali naquela tomada de decisão, que era para que os líderes contassem para os seus líderes diretos ali, a média camada, né? Logo depois a gente tentava traduzir isso junto com o time de BP, então uso muito o time de BP para isso, para ajudar as lideranças nos seus checkpoints, nos seus momentos com os seus liderados abaixo, para também traduzirem isso, e sempre o RH do lado. Eu falo que o RH, ele é o coração pulsante da empresa, né? Ele é o representante máximo ali institucional. O RH é a personificação do negócio, da empresa. Então, quando o RH está junto com a liderança, o líder se sente mais seguro, até para se vulnerabilizar, porque o RH está ali para apoiar caso o time não traga alguma objeção, traga algum questionamento que ele não está preparado, mas o RH está ali do lado, suportando. Então, mostra um alinhamento institucional na conduta da liderança. Então, a gente buscava preencher esses espaços que ainda não foram traduzidos, seja com a estratégia de negócio ou com a comunicação de alguma mudança importante, junto com a liderança. Seja para trazer coisas que são interessantes, que são lidas como boas ações, mas também quando a gente tinha que trazer alguma comunicação que não era muito popular. Então, olhando primeiro para a comunicação como, dentro desse mecanismo, uma excelente ferramenta para ajudar a traduzir para os rumos do negócio e para os comportamentos esperados. E aí um ponto importante é que dentro da caixinha comunicação, a gente acaba pegando diversas outras coisas importantes para esse sistema. Exatamente. Né? Que está relacionado a comunicar sobre estratégia, qual que é o papel daquele indivíduo na estratégia, Exato. Quais são as responsabilidades, quais são as entregas esperadas, quais são os recursos que você vai usar para fazer aquilo, quais são o que pode ser feito, o que não pode ser feito, porque no final das contas, né, a gente também discutiu isso aí nesses 2 dias de People Summit, mas as pessoas também adoecem por falta de direção. Perfeito. Não dizer nada, deixar as pessoas ali sem uma expectativa, sem um direcionamento. É muito pior do que dar uma má notícia. É muito pior do que dar uma má notícia. E eu falo da verdade também, sabe? Lidar com as pessoas. Hoje eu fiz um bench com o pessoal de uma empresa aqui de Belo Horizonte, uma empresa grande de tecnologia aqui de BH, e eles estavam falando sobre os desafios das ações ali de endomarketing para engajar o time, né? E desses momentos em que o time traduz traz um retorno negativo daquilo, eu queria outra coisa, né? E eu falei, gente, a gente precisa tratar adulto como adulto. Tratar adulto como adulto é falar a verdade. Olha, hoje dá para fazer essa ação, amanhã talvez não dê para fazer essa ação. E tá tudo bem. E no contexto também de mecanismos e comunicação, esse feedback, esse retorno,
essa relação de troca verdadeira, ela é importante para criar confiança, sabe? Eu vi um estudo, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é um estudo sobre os ambientes de inovação. Eu sou um pouco curiosa, começo a ler sobre muitas coisas, sobre ambientes de inovação e o que é primordial para a gente ter um ambiente de inovação. Dentro do ambiente de inovação, a gente precisa ter segurança psicológica, porque aí as pessoas podem errar, elas podem acertar, e nesse processo de criatividade, de errar e acertar, a inovação é a ação da criatividade. Então, ela consegue estabelecer ali novos parâmetros, uma visão diferente para buscar a solução do negócio. A gente tem ambientes que eles não são propícios à inovação. A inovação, às vezes, acontece num laboratório, por exemplo, que é um ambiente hospitalar. Lá não é um ambiente que a gente pode cometer erros, né, gente? Assim, mínimos possíveis. Então, o ambiente dentro de um cenário hospitalar, ele é pouquíssimo inovador. A inovação acontece dentro do laboratório. Mas dentro das empresas, a gente tem que permitir que os nossos espaços, eles sejam grandes laboratórios, que as pessoas sintam segurança psicológica para errar. A gente não tem que acolher o erro, mas a gente precisa acolher quem errou e dizer para essa pessoa que esse erro precisa traduzir em uma mudança. Qual que é o impacto que a gente vai traduzir de aprendizagem, né? Mas para isso a gente precisa também ter um guarda-chuva muito forte de cultura que favoreça o aprendizado. Então, dentro desses mecanismos também, eu entendo que a cultura, ela é um ambiente, precisa ser um ambiente favorável, sabe, Jess? Entra dentro de sistema. Entra dentro de sistema. Por quê? Se a cultura ela não for favorável para que as pessoas possam entender os seus ambientes como um grande laboratório e, a partir disso, terem confiança da sua liderança para errar e acertar, elas entram dentro de um cenário que é muito perigoso, que é entrar no modo sobrevivência. E o modo sobrevivência, ele mata qualquer negócio. A pessoa no modo sobrevivência, ela está pensando em como é que ela vai garantir a permanência dela ali. Ela está pensando, talvez, em como ela vai garantir como ela vai sustentar a sua família, como ela vai se manter no mercado. Ela não vai estar preocupada em solucionar o problema que a empresa tem. Então, quando a gente cria um ambiente de segurança psicológica, eu até fiz um OKR esses dias que era tornar a empresa uma tradução de um ambiente psicológico a ponto das pessoas não quererem atualizar os seus LinkedIns. Que era isso? Se a pessoa está ali num ambiente que ela se sente segura, ela não vai precisar de alguma forma... Ela não vai colocar atenção nisso, né? Não vai vir na cabeça dela como uma necessidade, Não, né? Se eu não preciso uma necessidade primária, que é me manter aqui, eu consigo direcionar a minha energia para outro lugar, que muitas vezes é de solucionar a dor do problema ali da empresa, né? Então, sabe esses momentos de ócio criativo? Ela não está pensando o que ela vai colocar no LinkedIn para deixar mais atrativo. Ela está pensando em como que ela vai solucionar uma dor do problema, porque ela tem um ambiente que ela não precisa se preocupar com isso agora. Então, isso faz parte do sistema também. Uhum. Ter esse ambiente, não colocar as pessoas em modo sobrevivência, porque senão elas vão primeiro pensar em como elas vão deixar o LinkedIn atrativo antes de resolver o problema da sua empresa, tá? Isso é muito claro. Entrando no modo sobrevivência, a gente coloca todo mundo em alerta. Coloca as pessoas em alerta, a sobrevivência do negócio em alerta. Achei que você ia falar mais alguma coisa, não, né? Não. Mas a gente coloca as pessoas em alerta muitas vezes com a falta de comunicação, com a falta de espaço de segurança psicológica, sem que elas possam, de fato, performar ali, trazer dúvida, perguntar, que é uma coisa tão simples, né? A gente acaba finalizando ali com esses ambientes. Rê, a gente conheceu uma pessoa, né? Conhecemos juntas aí basicamente no People Summit, que é o Ronaldo, né? Sim. Que é um CEO incrível, né? Que conhecemos no evento da Farmax. E uma das coisas que a gente discutiu é o quanto a forma como ele foi criado, as referências que ele teve, a maneira como ele foi condicionado na vida interfere na forma como ele faz gestão. Perfeito. E a gente não consegue, né, assim, pegar a história das pessoas e alterá-la ali, né? A gente consegue ajudá-la a ressignificar o que ela passou e tentar direcionar isso de outra forma. E aí eu acho que a gente tem um grande desafio dentro dos negócios, porque, para mim, liderança é uma coisa muito mais humana do que técnica. Sim. Né? E aí eu vou
trazer uma correlação com outro aspecto que eu concordo muito nesse sentido, que é falar sobre diversidade. Para mim, isso é sobre CPF, não é sobre CNPJ. Se as pessoas envolvidas, elas não se importam, isso não vai ser importante para a empresa onde elas trabalham. Exatamente. E liderança, para mim, é a mesma coisa. Então, se aquela pessoa ela não tem um senso de servir, de escuta, de respeito pelas pessoas, entre outras características que está conectado com criar pontes, criar relacionamento, construir uma relação de confiança, não há treinamento que vá colocá-la num outro lugar. O máximo que a gente dá num treinamento é clareza, dar nome, dar técnica para, por exemplo, eu tive uma liderança no passado, um mestre de obras, que era uma pessoa humana muito boa, mas não tinha técnica. Exato. Então ele não sabia tão bem como fazer, mas ele tinha a intenção de fazer. É diferente. Agora, trabalhar a intenção é tão difícil, né, Rê? O que você sugere? Ou não, vamos acabar o podcast e é isso mesmo. Bom, eu vejo a liderança como, não vou dizer que é inato, tá? Mas... Não é a liderança que é inata, é se importar que se importar. Não é inato também, né? Mas se importar do repertório, é da sua história de vida. Eu falo que não é que a liderança ela é inata, não é. Porque as características elas vão sendo desenvolvidas de acordo com o seu repertório de vida, aquilo que você vai sendo exposto ao longo da sua jornada, e isso vai criando um repertório com habilidades e comportamentos, vamos dizer assim, que vão favorecer para que você seja uma liderança lá na frente. Mas isso é muito mais profundo, sabe, Jess? Eu acho que a gente ainda não conseguiu inventar. A indústria do RH, ela ainda não conseguiu aprofundar nesse aspecto, porque ele, de novo, é muito sobre repertório, mas também envolve os aspectos emocionais das pessoas, né? Envolve autoconhecimento, envolve a sua jornada de vida, o seu ponto de partida, a sua resiliência, assim, porque a nossa jornada, ela vai criando esse repertório. Outras pessoas chamam isso de coraça, enfim, cada um dá um nome que quer. Eu gosto de chamar de repertório. Repertório é importante para a gente saber lidar com momentos de tensão. Ontem, né, estávamos falando sobre isso. Então, esse repertório ao longo da vida, que a pessoa ela vai sendo exposta a situações que vão fortalecendo ou fragilizando ela, e sobre a sua capacidade de lidar com esse contexto é que vai traduzir nessa abertura para ser mais humano no papel de liderança. A liderança não é para todo mundo, a liderança não é para qualquer um. Talvez seja mais sobre escolher melhor as pessoas que a gente coloca na posição de liderança do que desenvolvê-las. Também, porque eu lembro um dia, gente, já aconteceu tanta coisa nessa jornada, e eu entrei numa empresa, 2 semanas depois a empresa resolveu fazer um layoff. E desligaram a liderança dessa pessoa. E aí essa liderança reportava direto para o CEO. E eu tive que desligar as pessoas do time. Gente, foi assim uma situação extrema, não indico para ninguém. E eu tive que fazer isso, e eu decidi fazer porque o CEO desligar essas pessoas, na minha leitura, seria menos humano. Então eu fui, sabendo que eu não as conhecia, eu não tinha vínculo com elas, não tinha nada. E naquele momento em que eu fui desligar uma especialista, ela disse assim para mim: eu tô muito chateada porque eu tô sendo demitida por conta que a minha liderança não conseguiu demonstrar valor para nossa área. E eu acolhendo ela ali, conversando, e ela falou assim: sabe de quem que é a responsabilidade disso? Aí eu: não, de quem? Ela: de vocês. A responsabilidade de vocês, porque são vocês que escolhem as lideranças que vão estar aqui na empresa. Nossa. Isso, pra mim, foi assim, imagina, eu tinha 2 semanas de empresa, foi um tapa, assim, de luva de pelica que a gente fala aqui. Mas foi um tapa, assim, foi bem impactante, porque eu sempre soube da responsabilidade, enquanto liderança de pessoas, em construir sistemas que eu falo, tudo que está em volta, é cultura, ferramentas, processos de avaliação, processos de desenvolvimento de pessoas para que pudessem ocupar esses lugares. E sabia da minha responsabilidade, mas ouvir isso de outra pessoa e o quanto essa escolha ruim que foi feita pela empresa gerou impacto na vida daquela pessoa no momento,
isso naquele momento mexeu muito comigo, sabe? De olhar e falar assim, nossa, ela tem toda a razão, responsabilidade de escolher a liderança é nossa. E se a gente não consegue enxergar as pessoas com as características e com o repertório devido para ocupar essa posição. Devido para essa posição, é um repertório devido de vida. Né? Vou fazer essa brincadeira aqui, mas é um repertório de vida para isso. A responsabilidade é nossa, Jazz, e a gente precisa assumir essa nossa responsabilidade enquanto liderança de organizações, de que a gente precisa olhar com muito critério. E a gente precisa trabalhar a nossa influência para que não haja espaço para tomada de decisões ruins sobre pessoas. Perfeito. Isso é fundamental, porque imagino que algumas pessoas estejam falando assim, mas contratam as pessoas sem passar por mim, eu falo que não é para contratar e mesmo assim contrata, falo que é para não promover e mesmo assim promove. Eu acho que está faltando você reavaliar a sua influência, a sua autoridade dentro desse negócio. Exato. O quanto você tem repertório suficiente, tem condicionado o negócio onde você trabalha de forma suficiente para conseguir gerar influência dessas decisões para que elas não sejam tomadas. É claro que nem sempre a gente vai ganhar as batalhas, mas numa proporção, né, a maioria delas você precisa ganhar. Mas eu não estou numa posição de liderança para que eu gere de fato essa influência. É outra história, né? Eu não estou falando para um analista júnior, eu não estou falando para uma Exato. Pessoa que acabou de entrar no negócio, estou falando realmente para pessoas que têm essa cadeira natural de influência como liderança e não a ocupa de fato, né? Então acho que é um outro ponto também pra gente falar. Rê, pra gente encerrar, mensagem final e como você está no LinkedIn para quem quiser continuar falando com você. Bom, como mensagem final, até antes da mensagem eu queria dar uma dica. Se você é uma liderança que tem uma cadeira que precisa aplicar essa influência, né? Vamos dizer assim, você tem a oportunidade de aplicar essa influência e você ainda não se sente preparado para isso, faça o HR Chief. Gente, olha... Gente, eu não combinei com ela, eu prometo pra vocês. É porque eu realmente, depois que eu fiz, mudou totalmente a minha visão, trouxe uma segurança psicológica para que eu pudesse ser essa pessoa de influência na tomada de decisão, né? Recebi até um elogio, né? Eu estava dominando o negócio da empresa. Eu lembro de você mandar mensagem há um tempo atrás, a gente falou sobre isso ontem, falou, Jéssica, eu quero te dar um retorno, porque o meu CEO me fez um elogio, acho que era alguma coisa assim, ou eu fui promovida, era alguma coisa assim. Exato. Por conta da minha influência e autoridade. Exatamente. Então, se você está nessa cadeira, seja de RH, e precisa se desenvolver nesse contexto de influência, o HR Chief é uma boa dica para você começar. Os conteúdos do People Academy também já vão te dar uma base interessante para você entender. Business Partner também pode fazer esse programa do HR Chief, é uma cadeira de influência também, isso ajuda muito a sua liderança de alta gestão de RH a atuar. Então, se vocês quiserem começar por algum ponto de partida, façam HR Chief, é uma imersão muito legal. Vocês vão trocar com várias pessoas de RH, várias pessoas em contextos diferentes, vocês vão ter muita oportunidade de conhecimento e entender que às vezes a gente só troca de CNPJ, tá? Mas é mesmo, literalmente é isso. Enquanto mensagem final, eu acredito muito na liderança, como catalisadora de pessoas e de negócios. Às vezes a gente não vai estar no melhor contexto possível para poder propiciar todo esse sistema para as pessoas, mas faça com aquilo que você tem em mãos naquele momento e tenha um olhar de cuidado com as pessoas. Liderança é sobre cuidado, cuidado com as pessoas, cuidado com o resultado e lembrar mais uma vez que a expectativa mora no líder. Então, se você traduzir no seu dia a dia a sua expectativa com cuidado, com carinho com as pessoas, com a comunicação assertiva, com respeito, não tenha dúvidas que o seu caminho enquanto liderança vai ser um caminho de sucesso. Para quem quiser me encontrar, eu estou no LinkedIn como Renata Souza. Com Z? Com Z, Renata Souza. Eu gostei de achar hoje. Pois bem, Renata Souza com Z, vocês vão me achar lá, vão conseguir ver um pouco da minha trajetória. Também atuo como mentora de pessoas, né, na cadeira de liderança que estão passando aí por algum desafio ou queiram crescer também. Então eu estou à disposição também, podem me chamar lá pelo LinkedIn.
E é isso, Jess, queria mais uma vez agradecer pelo espaço. Eu que agradeço, Foi amor. excelente poder conversar e estar contigo mais uma vez. Esses 3 dias, né, de imersão. 3 dias. Eu vou aproveitar o pitch da Renata pra fazer o meu. Eu nem ia fazer, mas eu preciso fazer depois disso, né? Poxa vida, se você de fato então é uma liderança e quer realmente se tornar uma liderança mais estratégica, estrategista de performance, que realmente mexe o ponteiro, a gente tem essa imersão que hoje é a nossa principal programa para desenvolvimento. A gente tem 100% online, tem híbrido com presencial agora em Belo Horizonte, em São Paulo. Então você consegue participar de qualquer lugar do Brasil, seja presencialmente ou seja online. Inclusive a gente tem turmas agora em agosto, 2 turmas em agosto, e tem a turma de Belo Horizonte que acontece mais ou menos em outubro, se eu não me engano. Vamos deixar as datas aqui e deixar a página para você conhecer também. Rê, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito bom ouvir tua história, participar um pouco mais da tua evolução técnica e te ouvir é muito prazeroso. Aprendi muito com você, de verdade, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então tá bom. Beijo pra vocês, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.